Quantos de vocês é que já passaram pelo deserto, no sentido figurado? Quantos é que vocês já tiveram a experiência de passar pelo deserto? Levantem lá o braço. Eu já tive, por isso é que estou com o braço levantado. É verdade. Então, alguns dos que já passaram, os que têm a noção que já passaram pelo deserto, sabem do que é que eu estou a falar. E passar pelo deserto significa uma grande tribulação, uma fase difícil, uma fase negra na sua vida, uma fase em que parece que as coisas não acontecem. Enfim, todos nós, de uma maneira ou de outra, se calhar já passámos por isso. E nos dois últimos domingos nós dissemos que o deserto que o povo de Israel teve que atravessar durante 40 anos é comparado por alguns às lutas, dificuldades constantes, as lutas terrenas que nós temos na nossa vida. Mas ainda assim há grandes lições que nós podemos tirar do deserto. Se nós não tivéssemos o relato bíblico de tudo aquilo que aconteceu no deserto, desde o êxodo da saída do Egito até a entrada na terra da promessa, para lá do Jordão, e se nós não tivéssemos, nós perdíamos muito do essencial daquilo, do conhecimento da maneira como Deus trabalha connosco. Para quem não esteve no domingo passado, quero lembrar os 4 pontos que nós falámos, as 4 lições que nós falámos. Uma delas é que, mesmo no deserto, a presença de Deus pode-se fazer sentir, né? Quer através dos rituais no tabernáculo, quer através do movimento que eles faziam quando a nuvem se movia e eles desarmavam o acampamento e punham-se na direção a seguir a nuvem e a coluna de fogo à noite, e quando a nuvem parava, então eles sabiam que era para montar o acampamento ali. Deus queria que eles estivessem ali mais algum tempo, e passaram nisto 40 anos, mas eles tiveram a presença de Deus. Se tu estás a atravessar o deserto, não deixes de adorar a Deus. Eu disse aqui que o acampamento estava montado de maneira que o tabernáculo, o templo, digamos, estava no centro do acampamento, e quando cada um saía da sua tenda, eles podiam ver a parte mais alta do templo, o lugar santo, aquela tenda dentro do recinto do tabernáculo, que estava acima, em altura, acima das suas tendas familiares. E todos sabiam que era ali que Deus se manifestava, que aquela era a casa do Senhor. Portanto, esta direção que Deus deu, esta é outra lição que nós podemos obter, mesmo passando pelo deserto. Deus pode dirigir-nos os nossos passos no deserto. Né? Deus pode dirigir os nossos passos no deserto. E mesmo no deserto nós precisamos de orientação. Talvez mais ainda nesses momentos de dificuldade, nós precisamos de orientação de Deus. Assim como precisamos, e esta é outra lição do deserto, de provisão de Deus. Mesmo passando pelo deserto, Deus não se esquece de nós. Deus enviou o maná todos os dias, pela frescura da manhã. Deus providenciou água potável. Deus providenciou da mesma maneira como Deus providenciou alimentação para Elias no deserto, quando ele estava na perspectiva de desistir de tudo, com medo de ser morto pela rainha Jezabel. Deus continua a ser Deus, mesmo quando nós estamos a atravessar o deserto. E Ele nos sustenta. Amém? E finalmente, a proteção. Falámos aqui do episódio das serpentes venenosas que picavam, a certa altura, os israelitas, e eles morriam. E Moisés levou o assunto a Deus, e Deus disse: olha, faz uma serpente de metal, levanta no mastro, e todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Que era um símbolo do Cristo crucificado. E então, assim aconteceu. O deserto tem os seus perigos, mas Deus está connosco. E Deus providencia proteção. Amém? Vamos ver outras lições do deserto esta manhã, mas para isso vamos ler esse capítulo 15, os primeiros 2 versículos apenas. Os irmãos que quiserem acompanhar, depois leiam os capítulos seguintes, quiserem contextualizar o que falamos aqui. Diz assim, Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2 apenas. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles tinham acabado de passar o mar vermelho, a seco. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Depois vai por aqui fora. Né?
Às vezes, depois de um grande livramento, depois de alguma coisa poderosa que Deus faz na nossa vida, nós entramos no deserto. Foi assim com os hebreus. Depois daquele livramento tão poderoso que Deus deu, com as pragas, com a passagem a seco do Mar Vermelho, tudo aquilo que Deus fez, libertá-los de um rei iníquo, sanguinário, que não queria deixá-los partir, mas foi obrigado por Deus a deixá-los partir. Depois deste livramento miraculoso, poderoso, glorioso, eles entraram no deserto. E o facto de terem adotado uma posição determinada quando entraram no deserto, fez com que o deserto se prolongasse na vida deles, para aquela geração que saiu do Egito, dos pais, até ao fim da vida. A tua atitude no deserto, a tua atitude quando passas pelo deserto, a tua atitude para com Deus pode determinar o tamanho do teu deserto. Pode determinar quanto tempo vais passar no deserto. Eles começaram a entrar em murmuração e por isso eles já não chegaram a entrar na terra da promessa. Meus irmãos, se Deus nos dá promessas, se nós queremos em Deus, se nós queremos na Sua Palavra, vamos exercer fé. Vamos falar fé. Vamos pensar em fé. Vamos caminhar em fé. Caminhar sobre as promessas de Deus. Porque se nós murmurarmos, se nós descrermos, se nós vivermos como se Deus não existisse na nossa vida, pode acontecer que o deserto se torne mais longo. Eles passaram lá aquela geração de 40 anos e só os seus filhos entraram na posse da terra da promessa que Deus tinha prometido a Abraão e depois reafirmado a Isaac e a Jacó de geração em geração. Amém? A nossa atitude perante o deserto vai determinar o tamanho do nosso deserto. Gostaria de, esta manhã, falar em 4 aspectos, 4 lições, outras lições que nós podemos aprender quando passamos pelo deserto. Uma delas é a lição da preservação. Vocês sabem que as roupas e o calçado, durante 40 anos, não se desgastaram. As roupas não se estragaram. Eu bem sei que naquela altura não havia moda, a indústria da moda. E a indústria da moda tem uma característica. Todos os anos há a estação primavera e há o inverno, não é? O outono. Não é? Há 2 temporadas. Para quê? Para que as pessoas consumam. Não é que aquilo que eles compraram há 1 ano ou há 2 anos já não esteja bom, mas já não está na moda. E como já não está na moda, vamos deixar isto, vamos comprar. Então isto é feito para as pessoas gastarem. Mas naquela altura não havia moda. E a verdade é que o vestuário não se consumia, não se gastava. Deus ajudou, fez este milagre da preservação. Diz lá Neemias no capítulo 9 e no versículo 21, os seguintes palavras: de tal modo, Neemias a falar a Deus, de tal modo os sustentaste no deserto, nos 40 anos do deserto, que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Amém? Mas mais do que isto, Deus não apenas preservou a sua roupa e o seu calçado, Deus preservou a sua saúde. Porque estava escrito lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 15: e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Amém? O plano A de Deus não é curar-nos. O plano A de Deus é preservar a nossa saúde. O plano B é que é a cura. Mas o plano A é preservar a saúde. Nenhuma enfermidade. E durante aqueles 40 anos, não só eles não tiveram que comprar roupa, também não tinham aonde, nem calçado. Deus preservou a roupa e o calçado. Assim como Deus preservou a sua saúde. Então, esta é uma das lições mais gloriosas do deserto. Mesmo quando estás a passar no deserto, pelo deserto, Deus cuida de ti. Deus preserva. Amém? A segunda lição que eu gostaria de falar esta manhã é a lição da organização. Deus foi no deserto que Deus deu a Moisés, através de Moisés, ao povo de Israel,
legislação detalhada e diversificada. Ele deu uma chamada Lei de Moisés, tem uma parte que é a parte cerimonial, que é como é que eles deviam construir o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, quem é que servia no tabernáculo, como é que eram as características dessas pessoas, dos sacerdotes, dos levitas, como é que eram os ritos, os rituais no tabernáculo. Mas também, na Lei de Moisés, há uma outra parte que é chamada Lei Civil. Como é que eles, como povo, se iam reger, por que lei é que eles se iam, por que tipo de leis é que eles se iam reger. Mas também a lei penal e também a lei moral, como por exemplo os 10 mandamentos. Então, Deus acabou por organizar aquele povo, que era uma mole informe de gente, aquele povo que eram os descendentes de José, não é? Aquele povo, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que eles não eram um povo. E Deus fez deles um povo. Sabe uma coisa? Fez deles povo no deserto. Não foi no Egito. No Egito era um grupo de estrangeiros, era uma colónia de estrangeiros, de hebreus, que tinham vindo lá não sei de onde. Mas é no deserto que Deus organiza aquela gente. É que Deus estabelece as leis. E se vocês conhecessem, alguns de vocês que não conhecem, muitos, infelizmente, uma boa parte das leis são avançadíssimas para a época da Lei de Moisés, especialmente no aspecto civil, e penal. É fantástico como é tão avançado. Um dia destes eu vou falar num seminário em Lisboa, promovido pelos Militares Evangélicos de Portugal, em cooperação com o Instituto que eu dirijo na Universidade, sobre os princípios de justiça no Antigo Testamento. E há ali princípios tão fantásticos, tão avançados para a época, que as pessoas não conhecem a maior parte. E as pessoas que desprezam a Bíblia são ignorantes, são tolos, porque não sabem o tesouro que está na Palavra de Deus. Então Deus organizou aquele povo. Um povo que não era povo, fez dele um povo. Deu-lhe apenas um destino, um propósito. Organizou-os no sentido de eles não serem mais um conjunto de pessoas, um conjunto de famílias que viviam de umas reminiscências do passado, umas memórias de séculos atrás. Não. Mas Deus falou através de Moisés, falou com eles, deu-lhes a lei, deu-lhes princípios, ensinou-lhes como é que eles deviam cultuá-lo, ensinou-lhes os princípios morais, os princípios de convivência uns com os outros, como é que eles deviam lidar com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, como é que eles deviam lidar quando havia conflitos entre eles. Todas essas coisas. O que é que eles deviam comer, o que é que não deviam comer, o que é que deviam fazer, o que é que não deviam fazer. Deus organizou aquele povo. Sabe uma coisa? Por vezes é no deserto. É quando nós passamos pelo deserto que aprendemos o que Deus quer de nós e como é que Ele espera que nós vivamos. Às vezes é nesses momentos. Porque é nesses momentos do deserto que nós estamos mais atentos àquilo que Deus fala connosco. Quando nós não estamos a passar pelo deserto, estamos mais distraídos. Não estamos tão atentos. Não prestamos tanta atenção. Mas quando estamos no deserto, muitas vezes quando clamamos a Deus, é quando damos a oportunidade a Deus para Ele falar connosco. E quando Ele fala connosco, Ele revela-se a nós. E muitas vezes é no deserto que Ele diz aquilo que Ele quer de nós e como é que Ele espera que nós possamos viver. Terceira lição, a lição da preparação. Todo aquele tempo do deserto foi um treino para um tempo e um espaço melhor e de futuro, que era chamada Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Olhe para o deserto como um tempo de preparação. Como um tempo de preparação da sua vida. Sabe uma coisa? Há pessoas que pensam que a oração é um instrumento, é uma ferramenta para mudar o coração de Deus. Para que Deus mude as coisas. Não é. A oração é uma ferramenta para nós nos mudarmos a nós próprios. Na comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós começamos por nos mudar a nós mesmos. Amém? É verdade. Deus tem um alto propósito para cada um de nós. Deus quer o melhor para nós. Mas quando nós não temos comunhão com Deus, nós muitas vezes não entendemos o lugar por onde passamos.
Não entendemos o deserto da nossa vida quando passamos por ele. Mas é bom que nós aprendamos que o deserto é um tempo de preparação para alguma coisa mais importante e mais decisivo. Veja no caso de Moisés. Moisés andou 40 anos, antes ainda desta história do êxodo, da saída do Egito, andou 40 anos fugido, não é? Lá a guardar cabras ou ovelhas ou o que era, e a trabalhar para o sogro, e depois para um homem, depois com quem casou com uma das filhas, etc. 40 anos. 40 anos de preparação. Para quê? Porque ele era impulsivo. Tanto que era impulsivo que ele matou um egípcio. Não o quis matar, mas quis dar uma cacholada bem assente, porque ele estava a maltratar as pessoas da sua etnia, não é? Os hebreus, não é? E ele reagiu. E teve azar, e o homem quinou. E ele teve que fugir. E durante 40 anos Deus trabalhou naquele homem para lhe dar um espírito manso, para que ele ouvisse a voz de Deus. E um dia Deus veio ter com ele no Monte Horebe e falou com ele através de um arbusto que ardia, mas não se consumia. E ele percebeu que Deus estava-se a manifestar ali. Era uma epifania, era um contacto com Deus. E Deus disse-lhe então: descalça as sandálias, porque o lugar em que estás é santo. E Deus deu-lhe uma missão: olha, eu quero que vás ao Egito libertar o meu povo lá para fora, para o conduzir à terra que eu prometi a Abraão há várias gerações. E de facto Moisés não estava preparado, sentia-se incompetente para isso, tinha medo, tinha receio, e apresentou toda a espécie de desculpas para se esquivar, mas acabou por aceitar e ouvir a voz de Deus. Ele aceitou e ouviu a voz de Deus e aceitou aquela missão e obedeceu. Porquê? Porque ele teve 40 anos de preparação. Entende? Jesus também passou pelo deserto. Se ele passou pelo deserto, o que é que nós não teremos que passar? Ele foi conduzido ao deserto, foi tentado pelo diabo, diz a Bíblia. Fez parte do seu processo de preparação. Amém? O deserto é sempre um tempo de preparação para alguma coisa mais importante e decisiva. Quando aquela geração dos filhos dos que saíram do Egito, já que os pais que saíram do Egito todos pereceram no deserto, incluindo Moisés, lá no Monte Neu, vendo a terra da promessa para lá do Jordão. Quando Moisés chegou, toda aquela geração não entrou na terra da promessa, mas os filhos dos que saíram do Egito, quando entraram na terra da promessa, eles cresceram durante 40 anos, eles perceberam, habituaram-se a andar com Deus. Habituaram-se a desarmar a sua tenda quando era a altura de desarmar a tenda. Quando Deus dizia para partir. Habituaram-se a montar a tenda, a parar e a montar a tenda quando Deus dizia para parar. Habituaram-se a ir ao tabernáculo cultuar a Deus, de acordo com a lei que Deus tinha dito a Moisés. Ou seja, desenvolveram comunhão com Deus, uma relação com Deus. E quando entraram na terra da promessa, eles estavam preparados para as grandes coisas que Deus queria fazer com eles. O deserto é um tempo de preparação. Amém? E finalmente, o destino. Há um propósito profético no deserto. Em tudo na nossa vida há um propósito profético. Sabe lá, em Romanos 8:28, aquele velho versículo muito conhecido que diz: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem. Diga comigo, para o bem. Para o bem. Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas contribuem. Mesmo aquelas que parecem-nos que são negativas. Mesmo aquelas que nos incomodam. Tudo tem um aspecto está relacionado com o nosso destino. Tudo está relacionado com o bem final, com o bem último, que é o nosso destino final. E em 1 Tessalonicenses 5:18 diz também: em tudo dai graças. Em quê? Em tudo. Não diz por tudo. Diz em tudo. Eu não vou dar graças a Deus por partir uma perna. Porque parti a perna. Mas com uma perna partida eu posso dar graças a Deus ainda.
porque apesar de tudo não parti as duas. É ou não é? Estão cá hoje ainda? Então, em tudo, em todas as situações, podemos agradecer ao Senhor. Em todas as situações. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em todas as coisas há um propósito de Deus para a nossa vida, mesmo quando nós não o conseguimos discernir. Mesmo quando nós não entendemos o porquê. Alguém disse que a nossa oração não devia ser um momento da dificuldade, da luta, da aflição, da tribulação, não devia ser. A nossa pergunta a Deus não devia ser porquê, Senhor? Mas para quê, Senhor? Há um propósito, há um destino, há um propósito para todas as coisas. Amém? O deserto também tem os seus segredos, a sua beleza específica. Ensina-nos grandes lições que são indispensáveis para a nossa vida espiritual. Não desprezemos o deserto. Não desprezemos os dias do deserto. Não desprezemos as situações que muitas vezes temos que passar. Porque Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Tereis aflições não no sentido de posse, mas no sentido de experiência, de passar, de experimentar. Passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Quando passarmos por ele, pelo deserto, tentemos entender qual é o propósito de Deus em levar-nos lá. Amém? Porque há um propósito para todas as coisas. Amém? Tira a equipa de louvor para vir, vamos ficar em pé. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque mesmo nos dias do deserto, Senhor, nós podemos, ó Deus, podemos verdadeiramente ver a tua mão, Senhor. Podemos ainda assim dar graças em todas as circunstâncias. Porque nós sabemos que todas as coisas, mas todas mesmo, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele. Por isso, nosso Senhor, nós sabemos que não estamos sós. Tu estás sobre nós, Senhor. Tu vês a nossa vida, Tu vigias. Tu estás sobre a nossa vida, Senhor. Tu nos abençoas, Senhor. E se permites que passemos por dificuldades, por lutas, por aflições, é certamente que Tu tens um propósito, Senhor. Que nós podemos não conhecer, mas ajuda-nos a este exercício de confiar em Ti, Senhor. Saber que És o nosso Pai Celestial. E como diz o profeta, que tens planos de paz para nós. E que tens planos de bênção para nós, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Porque nós não duvidamos do Teu amor, Senhor. E cada vez que pensamos no Teu amor, ó Pai, em enviar Jesus Cristo, Senhor, nós ficamos, ó Deus, rendidos ao Teu amor, Senhor. Quando pensamos no Teu amor, Senhor. Amém.